Boa noite a todos. Hoje vamos ter o seminário do projeto do discente Alain Pereira da Silva, Gestão Ambiental em Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho, no município de Poxorel, Mato Grosso. O orientador é o professor Olivier. Pode iniciar então, Alain, em torno aí no máximo 30 minutos, depois as discussões. Passa a palavra aí para você. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a presença de todos. É uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês. E eu trago para vocês hoje, primeiramente, me apresento, né? Meu nome é Alain Pereira, né? Sou engenheiro agrônomo, aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Gestão e Tecnologia Ambiental. O meu orientador é o professor doutor Olivier François. Para mim é uma honra tão grande poder ser orientado pelo professor Dr. Olivier. Né? Eu pesquisei, estudei alguns trabalhos que o senhor vem desenvolvendo, professor, e verifiquei que o senhor é bem renomado nessa área da reforma agrária. Né? Então, para mim, isso é uma satisfação muito grande, eu fico mais tranquilo e consciente de que eu estou sendo bem orientado, né? Ao mesmo tempo que trago uma responsabilidade muito grande de poder desenvolver um trabalho que possa ser importante para o programa de mestrado. O tema que eu escolhi para conduzir essa pesquisa é Gestão Ambiental em Assentamentos de Reforma Agrária na Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho, né, no município de Poxorel. A escolha desse tema e a abordagem da pesquisa, ela tem em base dois pontos que a gente conseguiu analisar, que é em torno da importância de estudos ambientais, né, voltados para a bacia hidrográfica, né, que ela é muito importante, é uma bacia formadora do Pantanal Mato Grossense, e também um segundo ponto que seria a quantidade de assentamentos rurais da reforma agrária que a gente tem nessa região, né? Todos nós sabemos que assentamentos rurais têm seus problemas estruturais, têm seus problemas ambientais, né? Mas não deixa de ser um fator importante para a transformação de propriedades rurais antes improdutivas em áreas que sejam mais produtivas, né? E, consequentemente, que trazem benefício para as comunidades locais. Como introdução, a gente entende que a sociedade brasileira ela depende dos produtos vindos do campo, né? Seja para alimentação, para a sua própria sobrevivência, né? Para a geração de produtos, subprodutos e até mesmo para a produção de energia. E nesse quesito, a reforma agrária ela tem um papel relevante, né? A reforma agrária brasileira ela é regulamentada pelo Estatuto da Terra, né, que é a Lei 4504, de 30 de novembro de 1964, e também pela Lei Agrária 8629, de 25 de fevereiro de 1993. Antes de continuarmos, é importante a gente definir alguns conceitos, né, que se tornam importantes a gente conhecer, que, por exemplo, o Estatuto da Terra, ele foi concebido para estabelecer e regulamentar direitos e obrigações relacionados aos imóveis rurais, né, para fins de reforma agrária. E também trata da política da promoção da política agrícola, né? Outro quesito que é importante a gente também conhecer é o que é a reforma agrária em si, né? A definição de reforma agrária ela é o conjunto de medidas que visem promover, né, a distribuição de terras mediante modificações no conceito da posse, né? E tende o objetivo de atender dois principais princípios, né, que é a justiça social e também o aumento da produtividade das terras. Já a política agrícola, né, ela está voltada para o conjunto de providências, né, que tem como objetivo amparar as propriedades das terras, né, nas questões econômicas, os tipos de atividades agrícolas que são desenvolvidos, tipo de emprego, e harmonia com a industrialização. Tudo isso, a gente tem um conceito que é muito importante relacionar quando a gente trata de reforma agrária, que é a função social da terra, né?
Quando a gente fala da função social da terra, ela acontece quando favorece, né, o bem-estar do proprietário e dos trabalhadores que estão desempenhando atividades ali na propriedade, né, que a propriedade mantenha níveis satisfatórios de produtividade e assegura a conservação dos recursos naturais. Também é importante, no cumprimento da função social, que se observe as disposições legais das relações de trabalho. E por que que eu trato, né, da função social da terra? Porque aquele proprietário que não conseguir cumprir essa função social para o seu imóvel, né, o que que acontece? Esse imóvel acaba sendo passível de políticas de reforma agrária, né, de desapropriação. Então, já essa lei agrária 8629, ela vem para isso, né, que o não cumprimento da função social da terra deixa o imóvel passível de ser desapropriado, né, para efeitos de reforma agrária. Quando a gente fala de reforma agrária, a gente também está falando de assentamentos rurais. E esses assentamentos rurais, né, visam assentar famílias, né, pequenos agricultores, né, a partir da criação de novas unidades de produção agrícola, né, por meio de políticas governamentais, né, que visam o reordenamento da terra, né, em benefícios desses trabalhadores rurais, né, sem terra ou com pouca terra, né, que é uma definição feita por Bergamasco e Norder em 1996. Quando a gente trata de estrutura fundiária no Brasil, é importante a gente analisar um índice que é estabelecido pelo IBGE, que é o índice Gini. Esse índice ele é utilizado para medir as desigualdades na distribuição da terra, né? Ele varia de 0 a 1, né? Sendo que 0 indica igualdade absoluta, ou seja, existe um equilíbrio na distribuição de terra para a população, e 1, ou mais próximo de 1, indica a concentração absoluta, ou seja, é muita terra na mão de poucas pessoas. Segundo o Censo Agropecuário de 2017 do IBGE, o índice Gini registrou 0,867 pontos, né, que é o patamar mais elevado em relação aos dados, né, das pesquisas anteriores do IBGE. É de 2006, né, com 0,854, entre 95 e 96, 0,856, e em 1985, 0,857. Se vocês perceberem esses números, eles estão bem próximos, então, ou seja, não houve uma mudança considerável na concentração de terras no Brasil. A Oxfam Brasil, em 2019, ela desenvolveu uma pesquisa, e essa pesquisa revelou que 1% dos grandes proprietários de terras, né, no Brasil detém 45% de toda a área rural, né? Enquanto aqueles pequenos proprietários de terras, com menos de 10 hectares, possuem apenas, né, menos de 2,3% da área total do país. Então, o que que esses números indicam para a gente? Que apesar dos governos que passaram pelo país terem desenvolvido programas, políticas que favoreçam a reforma agrária, que favoreçam a redistribuição de terras no país, ainda está muito aquém da gente alcançar um número mais satisfatório, né, de distribuição. A gente ainda tem um longo caminho a ser tratado. E quando a gente fala desses números e da reforma agrária no conceito em si, né, eu lembro que o professor Olivier deixou bem claro para mim, Alano, reforma agrária, ela praticamente está paralisada, não existe mais. O que existe é uma organização, um ordenamento do que já foi feito no passado, em termos de organização dos assentamentos, regularização desses assentamentos, das famílias assentadas, né? É o que está acontecendo atualmente. Quais são os objetivos da reforma agrária? Segundo Medeiros 2019, seria a desapropriação e redistribuição de terras, né, com o objetivo de melhorar a produtividade para as fazendas tidas como improdutivas, né. Ela tem um caráter econômico e social, e a redistribuição ela é feita para pequenos agricultores, né. E quando a gente fala de pequenos agricultores, a gente está falando praticamente de agricultura familiar. Qual que é o panorama da reforma agrária no país?
Segundo dados do INCRA, 2017, né, no Brasil são mais de 970 mil famílias assentadas. Só em Mato Grosso são mais de 82 mil famílias assentadas. Elas ocupam 549 assentamentos, que estão ocupando aproximadamente 6 milhões de hectares de terras, né? Só para vocês terem uma ideia, em Poxorel são 9 assentamentos, né, do INCRA, em torno de 531 famílias assentadas, e essas famílias elas ocupam aproximadamente 16 mil hectares de terras. Agricultura familiar na reforma agrária. Qual que é a importância dessa agricultura na reforma agrária? Ela é mais diversificada, né? Ou seja, existem várias produções, né, dentro de uma pouca concentração de terra, né? É voltado para o mercado interno, né, e se diferencia do agronegócio pela sua capacidade de gerar uma ocupação de terra para milhões de produtores e suas famílias. É um conceito estabelecido por Noronha e Falcon em 2018. Os assentamentos de reforma agrária no Centro-Oeste, especificamente no Centro-Oeste, normalmente eles são constituídos por famílias de agricultores advindas de diversas regiões no país, que trazem diferentes tipos de cultura e tradições. Como eu já comentei com os meus colegas, e até mesmo como professor, eu sou funcionário do município, né? Então, às vezes, eu acompanho de perto assim, os assentamentos rurais aqui da cidade, né? E trazendo para vocês uma informação, logo no início, quando eu comecei a trabalhar, eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica no assentamento Alminhas, né? E eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa lá, conversando com ela, sabe, um assentado, né? E aí fui conversar sobre qual era o objetivo dele ali, por que ele tinha vindo para cá. Ele me falou que era do Ceará, e por incrível que pareça, ele me falou: olha lá, você talvez vai duvidar, mas eu sou irmão do Renato Aragão. Eu falei: não acredito. Para quem não conhece, Renato Aragão é o Didi, né, dos Trapalhões. E aí eu fiquei assim: nossa, uma satisfação conhecê-lo, né? Então, a gente vê que essas pessoas, elas vêm de outros estados, né, trazem outras culturas, outras tradições, e vêm se aventurar, né, em novas terras. Nesse intuito, o que acontece? É necessário um apoio institucional para essas famílias, né, na elaboração e execução de sistemas que possam ser econômicos, né, viáveis, para garantir a segurança alimentar e a qualidade de vida dessas pessoas. E também que possa conservar os recursos naturais existentes. Como é normal, na reforma agrária também tem problemas, né? Embora seja um setor que é importante para o desenvolvimento rural de algumas regiões do país, né, Medeiros menciona que os assentamentos eles têm apresentado uma estrutura cada vez mais precária, né, o que isso incide negativamente para o assentamento, né, e não contribui para o desenvolvimento econômico dos assentados. A gente tem também problemas de comprometimento do Estado na criação de políticas assistencialistas e de produção nessas áreas, né, que foi até uma temática que a gente discutiu bastante, né, professor Sturz, na sua disciplina de agroecologia, né, a deficiência da assistência técnica e da extensão rural, né, para a agricultura familiar. Consequentemente, o que acontece? A produção e a produtividade agropecuária nesses lugares se tornam insustentáveis, né? E aí acontece que muitos assentados acabam vendendo seus lotes, passando para frente, né, e não conseguem ficar nos assentamentos. Ou quando ficam, eles acabam tendo que fazer outras atividades para complementar a renda que eles conseguem junto ao assentamento. Né, tudo isso devido à inexistência de técnicas que se adequam às condições do solo, né, bem como as demais variáveis ambientais, incidem diretamente na prática da agricultura familiar. Alguns autores têm atribuído, inclusive ao Fatim, em 2007, atribui à agricultura familiar o papel da preservação ambiental, né? Mas isso ainda é muito controverso, isso aí não está bem definido ainda.
O porquê? Apesar da relação da agricultura familiar com a preservação dos recursos naturais ser considerada positiva, né, devido ao potencial de promoção da sustentabilidade ecológica, quando a família, o agricultor, está em situação de risco econômico, né, a necessidade de sobrevivência acaba falando mais alto, né, e esses agricultores acabam consumindo os recursos disponíveis, que de certa forma acaba prejudicando o meio ambiente. Bem, quais são os problemas de pesquisa que a gente levantou? Os assentamentos rurais na bacia hidrográfica do Rio Vermelho, em Poxoréu, segundo o INCRA, são o Santo Antônio da Aldeia, né, que foi criado lá em 1998, o João de Barro, né, criado em 2000, Tietê, né, criado em 1999, Carlos Marighella, que também é conhecido como Pontal da Areia, que é o maior assentamento do município, está praticamente na divisa com Rondonópolis, né, criado em 99, e o assentamento Marcos Carajás, que é o mais novo dentre eles aí, criado em 2005. Qual que é a capacidade desses assentamentos? O Santo Antônio da Aldeia, ele tem 63 lotes e tem 62 famílias assentadas, né, ocupando aproximadamente 1.700 hectares. O João de Barro tem capacidade para 38 famílias, né, 38 lotes, e tem 37 famílias assentadas, e ocupa 982 hectares. O Tietê, 37 lotes, 24 famílias assentadas e ocupa 726 hectares. O Carlos Marighella são 166 famílias, são 162 famílias assentadas e ocupa mais de 5.000 hectares de terras. O Márcio Carajás são 120 lotes, né, para 120 famílias, porém só tem 101 famílias assentadas e ocupa mais de 3.000 hectares de terra. Somando o total, a gente tem na região da bacia hidrográfica 386 famílias assentadas nesses assentamentos e ocupando quase 12.000 hectares de terras, né? Então, eu, no meu ponto de vista, eu acho um número relevante, né, que a gente precisa, quanto mais estudos tiver nessas questões ambientais, as questões da condução desses assentamentos, eles se tornam mais importantes. Bem, quais são as hipóteses que a gente levantou? Eu até discuti com o professor a possibilidade da gente dar uma filtrada nessas hipóteses, tendo em vista que torne o projeto, a pesquisa mais produtiva. A gente ainda está discutindo, né? A primeira hipótese seria o uso e ocupação do solo nos assentamentos tem degradado o meio ambiente? O procedimento de licenciamento ambiental nos assentamentos tem garantido preservação ambiental e sustentabilidade na produção agropecuária dos assentados? A terceira hipótese, a opção pelo licenciamento ambiental traz benefícios na comercialização dos produtos agropecuários. E, por último, o maior apoio institucional permite melhorar a eficiência e sustentabilidade dos assentamentos. Então, são praticamente hipóteses que a gente quer testar se isso de fato está acontecendo nos assentamentos, esses assentamentos mencionados, ou não, né? Os objetivos. O objetivo geral da pesquisa seria verificar a gestão ambiental nos assentamentos, né, da reforma agrária, né, denominados Tietê, João de Barro, Santo Antônio da Aldeia, Carlos Marighella e Márcio Carajás, que estão localizados na bacia hidrográfica do Rio Vermelho, né, no município de Poxoréu, MT. E como objetivos específicos, seria investigar e analisar o padrão de uso do solo nos assentamentos e seus reflexos na preservação ambiental, investigar e analisar os procedimentos de licenciamento ambiental realizados nos assentamentos, como que está acontecendo, investigar e analisar as experiências dos assentados no que tange ao desempenho das atividades agropecuárias, né, e dos processos de comercialização da produção, investigar a situação do apoio institucional, né, que acontece nesses assentamentos, e por último, e acredito que seja do mais importante, investigar, identificar e analisar arranjos produtivos sustentáveis que possam ser replicados.
Eu já visitei vários assentamentos, né, nessa região, esses assentamentos, inclusive, e a gente vê que tem alguns assentados que conseguem ter uma produtividade nas atividades que eles desempenham. Então, eu quero identificar esses arranjos que têm um sucesso, assim, sabe, em termos de preservação ambiental, em termos de produtividade, e, de repente, estar replicando esses conhecimentos que a gente vai adquirir. A metodologia a ser utilizada, ela será qualitativa, né, através de uma pesquisa com apoio bibliográfico, né, documental e trabalho de campo, né, com fins descritivos, né, tudo segundo os autores Sá Silva, Almeida e Guindani, 2009. Faremos uma etapa de coleta de dados, né? Nessa coleta de dados a gente vai buscar parcerias e relatos de representantes locais, né, das instituições envolvidas no processo da reforma agrária, né, no caso do INCRA, EMPAER, Secretaria de Agricultura Local, associações de agricultores, né, e assim por diante. Faremos acompanhamento e validação das entrevistas, análise prévia de dados vetoriais, que inclusive a gente já conseguiu alguma coisa com o INCRA, né, em termos de tamanho de lote, configuração dos assentamentos, né, e faremos a classificação do uso do solo a partir de imagens satélites, né, que serão processados por meio de ferramentas do Sistema de Informação Geográfica, né, que são os programas SIGs, né, QGIS, ArcGIS, Spring, né, dentre outros. As entrevistas. As entrevistas elas serão elaboradas por meio de questionários, né, feitos os formulários e com perguntas abertas. Segundo vários autores, a gente entende que perguntas abertas facilita para o entrevistado, né, ficar mais à vontade para responder os questionários. As observações do pesquisador no campo também serão consideradas, né, estaremos atentos às observações para que a gente possa descrevê-las. Será realizada uma amostragem, né, das famílias assentadas, porque, como eu comentei lá atrás, são mais de 500 famílias, né? Embora nos assentamentos da pesquisa seja menor, mas são muitas famílias, então não tem como entrevistar todas as famílias. Então a gente vai procurar fazer uma amostragem, né? Ainda vou conversar com o professor Olivier como que a gente vai estabelecer essa amostragem, né? E tudo isso conforme os autores Marconi e Lacato, de 2003. O foco das entrevistas. A gente vai perguntar sobre a origem e trajetória das famílias, qual foi o trabalho anterior desempenhado, como que ocorre a organização social dentro do assentamento, né, o ingresso na luta pela terra, né, se tem diferenciações internas dentro do assentamento, ou até mesmo dentro da família, né, como que ocorrem as formas de produção, né, como que ocorre a organização do trabalho produtivo, né, com a utilização dos recursos naturais, e como que ocorrem as relações estabelecidas com os autores externos ao assentamento. Os dados coletados eles passarão por uma análise estatística, né, uma análise descritiva, né, que segundo Santos 2018 consiste na análise e interpretação dos dados levantados, né, através da criação de tabelas, gráficos e indicadores, né, para que facilite e caracterize os resultados obtidos. Quais são as contribuições que a gente quer deixar? A gente entende que a pesquisa ela está alinhada com o artigo 225 da Constituição, né, onde estabelece lá que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, né, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E também entendemos que a pesquisa está alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Né? Para quem não sabe, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável constituem um eixo central da Agenda 2030, né, que é um apelo global de vários países, né, a ação, com ação para acabar com a pobreza, né, proteger o meio ambiente e o clima,
e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade, né? São definições que a gente conseguiu reunir lá no site das Nações Unidas Brasil. Existe uma relação da reforma agrária com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo o Campus 2020, o Programa de Reforma Agrária ele proporciona desconcentração da estrutura fundiária, geração e ocupação e renda, redução da migração campo-cidade, promoção da cidadania e justiça social, combate à fome e à miséria e promove o aproveitamento adequado dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Então, quando a gente faz essa reflexão desses benefícios da reforma agrária, quando de fato ocorre, a gente entende que ela está alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Para quem não sabe, esses são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E, a princípio, a gente entende que o objetivo 1, erradicação da pobreza. Objetivo 2, fome zero e agricultura sustentável. O 10º objetivo, redução das desigualdades. E o 15º, vida terrestre, são os principais objetivos mais alinhados com a reforma agrária, consequentemente com a nossa pesquisa. Os resultados esperados. O que a gente espera alcançar? Bem, a gente espera alcançar dados e respostas precisas, que possam ser contabilizadas e utilizadas para auxiliar em projetos de sustentabilidade ambiental, no desenvolvimento dos assentamentos, da pesquisa e, consequentemente, na própria região. Também iremos trabalhar a identificação de parâmetros para a gestão ambiental, que possa subsidiar a análise e o monitoramento com ações de planejamento para as entidades públicas e até mesmo para as privadas que trabalham junto aos assentamentos. O cronograma que a gente estabeleceu começa a partir de janeiro de 2023. Entre janeiro e fevereiro a gente vai firmar as parcerias com as instituições e os atores locais para a execução dos trabalhos. Também nesses 2 meses a gente pretende preparar os formulários de entrevista para a pesquisa. Entre março e julho faremos a realização das entrevistas nos assentamentos. A revisão de literatura a gente já começa em janeiro e pretende concluí-la até maio. Quando a gente, já em junho, a gente começa a obter os resultados e já começa a trabalhar esses resultados juntamente com a discussão, fazendo até setembro, mais ou menos. Entre setembro e outubro faremos a revisão do trabalho e a correção, e pretendemos, no mês de novembro ou dezembro, estar apresentando a pesquisa ao programa, e fazer a submissão a um periódico. Bem, aqui eu cito algumas referências que a gente utilizou na apresentação, embora a gente tenha utilizado bastante referências, esse tema da reforma agrária tem bastante coisa, bastante informação, e agradeço a atenção de todos, deixo o meu contato e estou aberto aí a questionamentos, críticas e conversa, para a gente poder dialogar. Ok, Alan, muito obrigado. Cumpriu bem o prazo. Eu passo a palavra para o professor Olivier, orientador, para fazer sua contextualização. Depois para a professora Silmara, que vai ser a debatedora, e os demais participantes. Professor, posso finalizar a apresentação? Posso parar aqui a apresentação? Pode sim. Boa noite a todos. Bom, muito obrigado pelo convite. Parabéns, Ana, pela apresentação. Acho que eu vou começar também me desculpando. Eu não tive tempo de ler o que eu deveria. Eu acabei lendo muito tarde, que não deu para aproveitar. Eu estou com 5 livros da Elsevier para... A gente fechou
um contrato de 5 livros com a Elsevier, em inglês, e o segundo acaba segunda-feira o prazo. Só no último mês, e com o autor do mundo inteiro, é complicado atrás, e eu estou na cabeça em outro lugar agora, estou voltando no assentamento, é complicado. Eu não tive tempo de trabalhar como deveria ter sido trabalhar com Alex. Eu me desculpo por isso. A partir de segunda-feira, até novembro, final de novembro, tem um prazo um pouquinho melhor, só dá para andar bastante. Tranquilo, professor. Mas é um assunto muito amplo. O Alan se interessa por assentamento e por meio ambiente, acho que é um assunto bem válido. O problema, Alan, no seu trabalho, você vai ter que focar um pouquinho melhor, porque ficou muito aberto. Você tem muitas hipóteses, muitos objetivos, muita... E o seu trabalho, acho que são várias teses, se você faz tudo isso. Você vai ter que focar um pouquinho melhor, trabalhar bastante literatura, e a gente vai ter que fixar um pouquinho melhor. Você está interessado pelo assentamento, acho que é válido. O trabalho que você quer fazer na sua região é bem interessante, e dá uma base de dados bem importante, mas depois você vai ter que escolher melhor o que você quer fazer. E principalmente, ser apaixonado pelo que a gente faz é muito importante. Mas não pode ser apaixonado demais. Você não pode ter uma visão muito idealizada dos assentamentos. E cuidar também com a revisão da literatura, porque você tem muita literatura que vai te mostrar que é maravilhoso, que é isso, que é isso. Sair um pouquinho disso, ter uma revisão. E eu achei esse cronograma muito otimista. Nem pelo prazo final, mas pelo começo das entrevistas. Eu acho que vai precisar fazer primeiro o que eu sempre peço para os alunos. Você vai ter que começar para definir bem qual é o seu problema e qual é o seu objetivo de pesquisa. Se definir um problema, o seu problema está meio amplo, não está bem definido, a meu ver, o seu problema. E o que faz que as suas hipóteses não estão vindo de um problema identificado. As hipóteses estão vindo mais da sua cabeça, do que você acha, do que realmente da identificação de um problema específico. O problema é isso, é isso, é isso. E não está bem. Eu te escrevi isso, inclusive. Você precisa definir melhor qual é o seu problema. E eu não estou vendo o problema da sua pesquisa no que você está escrevendo. O que faz que as suas hipóteses, não é que elas não são interessantes, mas são muito amplas, pegam muitas coisas e elas não têm uma fundamentação dos problemas que você está identificando. Então você vai ter que se focar um pouquinho melhor. Nada grave, na verdade você tem um monte de coisas, você só vai ter que se focalizar melhor e esquecer um monte de... Por exemplo, você está falando de SIGA para fazer assentamento, isso foi um doutorado meu que fez o SIGA em assentamento, porque ele demorou 4 anos. Você tem um problema muito grande em assentamento para fazer a análise de imagem. É que as áreas cultivadas são muito pequenas e muito misturadas. Para ver isso de satélite é quase impossível. Certo. Então, para você identificar, você pode identificar as coisas mais amplas, mas identificar coisas menores, principalmente assentamento, é muito complicado. E depois, não sei se você domina bem a ferramenta de SIGA, mas é uma coisa complexa, e assentamento, poucas pessoas fizeram isso. Então, você vai ter que focar melhor, dar uma boa revisada da literatura. Você citou literatura mais favorável a assentamentos, mas você tem literatura que critica bastante assentamentos, você tem que ver um pouquinho os dois lados. É importante porque tem muitos autores críticos e não críticos. O Stedley, por exemplo, do MST, ele citou claramente que um dos focos principais da reforma agrária era a agroecologia, que não deixa de ser meio ambiente. O Zé Navarro, que é muito crítico a assentamento, ele tem uma visão que o assentamento acabou. A agricultura familiar vai acabar. Mas que um dos nichos potenciais é a agroecologia. E eu te mandei trabalhos meus
que mostra claramente, estudo no Centro-Oeste inteiro, que a agroecologia nos assentamentos, na verdade, é uma falta de opção, não é porque a pessoa gosta de agroecologia, porque não tem dinheiro para fazer outra coisa. O resultado é uma agroecologia de baixa tecnologia. E no final não protege nada, é só não usa tecnologia. E tem esse aluno meu que fez o trabalho, que acho que pode ser importante também, sobre a evolução em 10 anos de evolução, em 55 assentamentos no Centro-Oeste inteiro, nos 3 estados do Centro-Oeste, mais o Distrito Federal. Ele mostrou a evolução de floresta, de pastagem e de árvore cultivada. Tudo isso em 10 anos nesses 54 assentamentos. E isso também pode ser interessante como base para você também, para mostrar que, na verdade, essa evolução, principalmente nas áreas mais perto da Amazônia, houve bastante desmatamento. E hoje um reflorestamento interessante nas áreas que estavam mais cultivadas antes. Por exemplo, no sul do Mato Grosso do Sul, que era bastante cultivada, começou... Isso é uma coisa interessante, você tem bastante revisão. Só primeiro, eu acho, para finalizar, não vou me estender muito, você vai ter que definir mais a sua problemática para dizer, eu não gosto de objetivo específico, eu odeio objetivo específico. Você colocou uns 10 objetivos específicos. Eu acho que primeiro você tem que definir bem qual é o seu objetivo. Uma frase, é fazer isso. Em tese, normalmente, objetivo específico para mim é o que pode virar objetivo principal no artigo. E são coisas que você tem que chegar no final e atingir. São coisas, eu tenho que fazer isso. Não tem que ser curto e grosso, não pode ser um monte de coisa, senão você vai se perder no caminho. Você está querendo andar em muitos caminhos no mesmo tempo, você vai acabar caindo. Certo. Você vai ter que fazer isso definindo isso. Sua primeira fase, qual é a sua problemática? A partir disso, as suas hipóteses ou as suas perguntas de pesquisa que te levam ao objetivo. A partir disso, qual é a revisão bibliográfica que você tem que fazer para atingir o seu objetivo? Você colocou em paralelo as visitas de campo, pesquisa de campo, com a revisão da literatura? Pode até ser que você complemente a literatura depois, mas a sua revisão bibliográfica, ela vai te definir quais são as variáveis que você vai ter que pesquisar. E a partir disso, você vai definir os seus questionários para ir no campo. Você não pode definir os seus questionários no campo antes de fazer uma boa revisão bibliográfica. Porque a revisão bibliográfica, ela te diz o que já foi feito, o que está faltando, o que você pode fazer. Como fazer? Quais são as variáveis importantes? Por isso, você tem que fazer uma boa revisão bibliográfica antes de ir pesquisar no campo. Então, isso dá um pouquinho o rumo. A vantagem, como agrônomo, você já entende mais a linguagem do agricultor, só para você ir no campo, pode ser uma vantagem. É isso. Agora vai ter bastante trabalho. Depois você vai ter que definir se vai fazer todos os assentamentos da cidade ou escolher alguns. Porque não parece visitar, não sei quando você falou, 10 assentamentos, não é uma coisa fácil. Por lá você vai ter que definir melhor. E as próximas vezes vou ler os seus trabalhos um pouquinho mais rápido. Ok. Acho que é isso que eu tinha que falar. O trabalho está muito cru, me pegou um pouquinho, porque eu imaginava a apresentação mais tarde. Só a gente está ainda bem no começo da pesquisa do ano. Acho que tem muita coisa para fazer ainda. Mostrou assim um começo, mas ainda tem muita coisa para definir. Ok, obrigado, professor Olivier. Passando agora a palavra para a professora Silmara. Boa noite, gente.
Deixa eu aparecer aqui. Minha câmera é meio ruinzinha, mas tá ok. Bom, primeiro agradecer, né, o Alan, o convite. Eu acho que talvez eu não consiga, claro, contribuir com a profundidade, né, que eu gostaria, até porque eu vi que o trabalho é um trabalho que eu achei bastante interessante. Pelo que eu vi na apresentação do Alan e no texto que eu li, eu percebi também essa amplitude aí. Eu acho que veio de encontrar o que o professor Olivier comentou, né, que não tem ali um problema bem definido, então acho que por isso que ele ainda está com as hipóteses muito abertas ali, né? Isso provavelmente não, né? Certamente vão dificultar, né, Alan, bastante essa questão da pesquisa mesmo, né? É como se você precisasse, né, desse tempo ainda de pesquisa mesmo, de literatura, né? Eu fiz umas anotações aqui, até umas perguntas, mas assim, até talvez as perguntas vão ter mais esse sentido de nortear também, né? Um pouco aí, para talvez surgir alguma ideia de qual o foco, né? Ou a partir das perguntas, daí a sua pesquisa talvez abra essa possibilidade aí de você identificar, então, né, qual é o ponto que você vai atacar, né? Eu anotei aqui sobre se você já tem, mas eu vi que tudo eu acho que é uma questão de pesquisa mesmo, né? Você tem alguma, baseado no que você já leu, né, alguma informação em relação às terras que são improdutivas ou consideradas improdutivas hoje, por exemplo, em termos de fazendas, né? Terras mesmo que poderiam potencialmente ser destinadas para a reforma agrária. Alan, você tem esses dados assim na literatura? Já encontrou algo mencionando de quantidades, né, de terras que eles classificam como ainda, né, possíveis de ser destinadas? Bem, professora, o que eu percebi na literatura é que existe até uma discussão muito ampla em relação do como se define o que é produtivo, que é terra produtiva, e o que é terra improdutiva. E tem muitos questionamentos dos movimentos de sem terra de invadir propriedades produtivas, né? Embora não tenha números, né? E principalmente na região aqui, que é muito difícil a gente conseguir esse número, mas a gente, como eu vivencio esse acompanhamento nos assentamentos, a gente verifica que dentro do próprio assentamento tem lotes que a gente tecnicamente considera produtivos e lotes improdutivos. E aí essas famílias acabam sendo assentadas nesses lugares, né? E elas acabam tendo que sobreviver daquilo ali que é posto para elas, sabe? Números absolutos, eu, pelo menos, posso até ter, mas eu não consegui levantar ainda, sabe? Só vou fazer uma intervenção, acho que assim vai ficar mais dinâmica também. Na verdade, muito poucos assentamentos, nos últimos anos não tem mais reforma agrária, mas quando tinha ainda, dificilmente era por invasão de propriedade, por expropriação. A maior parte da reforma agrária era feita, na verdade, pela compra da terra. O que faz que, na verdade, às vezes era um bom negócio também, porque em função do preço que ela paga, o fazendeiro acabava ganhando bastante e vendia a terra para a reforma agrária. Que podia ser pelo INCRA, ou podia ser também pelo crédito fundiário. São dois tipos de assentamento diferentes. Crédito fundiário, o produtor paga pela terra. Ele paga num prazo longo, mas ele paga. No assentamento do INCRA, ele recebe de graça. Mas muitas vezes, mesmo do INCRA, não é. Essa coisa de expropriação já foi verdade faz 20, 30 anos atrás. Mas nos últimos anos, também por problemas sociais, por problema para não criar também muito desordem no campo, muitas vezes as terras eram compradas. Agora faz bastante tempo que não tem mais, depois não tem mais dinheiro para comprar terra, não tem mais dinheiro para assistência, não tem mais, não faz tempo que não
E agora, claro, o produtor vai preferir ocupar uma terra de melhor qualidade que essas terras que são longe. Agora, claro, o produtor vai preferir vender para a reforma agrária uma terra pior que uma terra boa. Só tem esse problema também. Entendi. Realmente, essa questão é mais... acaba se tornando até uma questão comercial, né, mesmo aí, do produtor, né, que se ele tem o interesse de vender, às vezes vende pelo preço até a mais, né, mas assim, em termos de situação mesmo, a gente percebe que não entra mais em pauta, né, essa questão, acho que da redistribuição, e o que eu achei até, assim, interessante é que o trabalho do Alan, apesar dele ser visto como algo amplo, e por isso a pergunta, essa primeira pergunta, eu acho que é uma pergunta que se refere também a números que eu não sei se tem na literatura, né? E a pesquisa, essa que o Alan propôs, né? Talvez seja muito aberta, mas eu não sei também, eu fiquei em dúvida nisso, né? Como é que foi, Alan? Você já fez essa pesquisa mais profunda na literatura para ver, por exemplo, quando você coloca lá na tua hipótese o que eles produzem, né? Então, assim, de fazer um diagnóstico, por exemplo, o que é produzido lá e tudo mais. Você já fez essa busca para saber se tem artigos que relatam sobre esse mapeamento, né? Por exemplo, tem instituições que você sabe que você até citou, né? Que pode ser a tua fonte de resultados ali, né? Para esse. Então, talvez essa pesquisa ela é uma né? Ela tem que vir previamente, porque daí, baseado nessa prévia, é que você vai afunilar para o teu objetivo, daí sim, um objetivo específico, né? Geral, né? Como o professor mencionou, um objetivo mais geral mesmo, né? Mais pontual. Eu anotei aqui também sobre essa questão da Empaer. Ela tem sido, então assim, até porque eu acho que as minhas perguntas já visualizam ali se você tem feito essa pesquisa preliminar ou não, né? Por exemplo, como é que são os atendimentos hoje da Empaer lá nos assentamentos? Eles têm atendido? Como tem sido isso, assim? Você tem essas informações? A Empaer aqui no nosso município, por exemplo, ela é responsável pela elaboração do crédito, né, fundiário, no caso, elaboração dos PRONAFs, né, e vinculada a esses financiamentos, né, existe a assistência técnica, né. Mas o que é muito natural é ter atividades mais relacionadas à pecuária, né, pecuária seja ela de leite ou de corte. Né, o que eu até entendo que em algumas ocasiões, em alguns assentamentos, né, não é suficiente para ser sustentável e financeiramente para um lote, por exemplo, de 25 hectares, que é o normal dentro dos assentamentos aqui na região, não é sustentável, não é economicamente viável para um agricultor familiar. Se for produção de leite, sim, mas quando o agricultor opta pela pecuária de corte, não é muito adequado. E a gente tem visto que a Embraer tem dado assistência mais para a pecuária de corte, né? Então, ou seja, tem alguns problemas aí e a gente queria identificar mais a fundo esses problemas. Mas aí, assim, a gente poderia pensar que essa identificação, ela seria para um levantamento, por exemplo, sobre a gestão ambiental no campo ou sobre as tecnologias que são aplicadas em campo ou os métodos de produção que são usados, né? Ou o tipo de produção que é adotado. Porque o tema, né? Porque daí é isso, a gente pensa assim, gestão ambiental, me surgiu muita dúvida nesse termo que você usou, gestão ambiental nos assentamentos, porque daí passei a me perguntar assim, de qual gestão, quais, né?
quais os parâmetros ali, ou seja, que tipo de gestão eu estaria aplicando. Então, claro, entendendo que, então, se eu não sei quais são o que eles produzem, por exemplo, aí eu entenderia que você precisa lançar todas aquelas hipóteses mais amplas e fazer um diagnóstico de algo que não se conhece nada. Mas digamos assim, que você já tem uma ideia, por exemplo, nossa, você já percebe que prevalece uma produção, um tipo, né? Um modelo. Então, não sei, né? Aí é por isso que eu acho que é o meu primeiro, é a primeira vez que eu participo assim, tá? Então eu vou até pedir desculpa se eu não souber conduzir, né? Porque como debatedora, Tá bom, criar professor, essa tá excelente. experiência antes. Mas assim, eu até deixo tipo uma pergunta, um pedido de socorro também, né? Se a gente pensar que ele já pode ter um diagnóstico, ou seja, pelo menos um preliminar ali de que qual é a produção, que tipo de produção, o que que eles produzem, né? O que que eles vendem? Ah, é leite. Bom, você falou agora aí já de uma prevalecência aí, corte, né? Gado de corte ou gado de leite, enfim. Talvez tem como saber lá se eles também cultivam alguma coisa que gera ali algum tipo de comércio de grãos, enfim, tem que saber, né? Qual é o tipo, o que que eles cultivam, né? Quer dizer, da onde vem a renda deles, né? Então, assim, se a gente já tiver esse diagnóstico, ou souber, por exemplo, que prevalece a agropecuária lá, ou a pecuária, enfim, eu acho que fica mais fácil você atacar um desses métodos de produção. Talvez você consiga ser mais clara. Vamos pensar assim: se houvesse lá uma prevalecência de produção de suinocultura, né, por exemplo. Aí, bom, a suinocultura a gente sabe que ela gera um resíduo, né? Ela gera ali um impacto que pode ser mitigado ali por ações ou por processos e tal que você possa recomendar, né? E que possa orientar e que possa daí sim desenvolver um estudo em cima desses impactos e tudo mais e orientar para que essa comunidade ela melhore, né, na condução de todo o processo. E que torne isso, claro, todo um processo mais sustentável, né? Menos poluidor, menos impacto e tudo mais. Certo. Mas, como eu disse, né, no aspecto mais geral mesmo, de falar gestão ambiental no assentamento, ficou amplo. Então, eu acho que o filtro estaria mais nesse aspecto, olha, tentar identificar o que é mais potencial ali, o que eles usam mais, quais as técnicas que eles aplicam e entender se tem problemas nessa condução, né, dessa cultura, enfim, aí você identifica, porque o problema é isso, né? Você tem que entender qual é o problema que você vai atacar, né? E aí esse reconhecimento desse problema, ele é possível, claro, não necessariamente você indo lá fazer as entrevistas, às vezes por esse levantamento preliminar realmente, que seja em instituições ou em literatura, enfim, né? Ou se realmente não tiver informações, aí é que é necessário fazer esse diagnóstico e tudo mais, mas eu acredito que tem como, né? Você fazer essa busca e entender melhor esse perfil, né? Para daí, dentro desse perfil já modelado, né? Compreendido, você conseguir, então, identificar esse ponto chave aí para você trabalhar e realmente ficar mais confortável para você trabalhar focado, né? E obter resultados mais contundentes e potenciais, né? De realmente você ter um resultado que possa ser aplicado e que possa ser, né, gerar um impacto positivo lá também para a comunidade, né? Então a pergunta fica aí sobre essas culturas, né? É bovinocultura de corte, é suinocultura, eles produzem grãos, eles trabalham com essa questão de intercalar, lá por exemplo, se eles
trabalham com alguma cultura, tem algum tipo de método ali de intercalar essas culturas, né? Porque a gente sabe que também é sustentável e é recomendado, né, essa troca de milho, intercalar com outras culturas para que não só pelo descanso do solo, mas também pela questão até de variação, né, mesmo ali do produtor ter, né, diferentes oportunidades ali de preços e tudo mais. Então, acho que é isso, é esse diagnóstico, Alan, que, assim, prevalece mesmo, é a pecuária, é isso, e aí o problema que você falou é quase que de recomendação de práticas, né? De práticas sustentáveis. Então, parece que eu identifiquei ali na tua fala, por último, parece que você identificou um problema, que é o quê? Olha, precisa de mais recomendações para práticas sustentáveis lá, porque eles trabalham com pecuária a Empire, por exemplo, ela está entrando lá só com recomendações que talvez ainda tenha ali uma lacuna. E aí você precisaria preencher essa lacuna, mas aí a gente já vê que tem um focozinho ali, né? Que talvez você tenha identificado, mas tenha ainda deixado o teu tema muito abrangente, tá? Então, eu gostaria de saber a opinião também nessa de vocês em relação a isso. E as culturas, né, nesses assentamentos, como são? Tem, né, essa prevalecência ou não? Certo. Mais algum comentário, professor? Mas você pode responder primeiro e depois eu falo, porque foi feita uma pergunta. Ah, tá. Bem, eu entendo assim, sabe? É igual eu comentei, a convivência, a gente acompanha alguns produtores, né? E a gente vê que a questão da sustentabilidade ela não é praticada, né? Pelo menos na maior parte dos assentamentos não é praticada. A gente tem, por exemplo, desmatamentos irregulares, né? A gente não tem cumprimento na íntegra da legislação ambiental, né? Eu entendo que realmente ficou muito ampla a discussão e até em alguns pontos ela foge um pouquinho da gestão ambiental em si, mas eu estou tentando, bem, com as suas orientações, né, a gente vai tentar filtrar e focar mais a pesquisa. Os dados a gente tem, mas são muito poucos, né? Igual foi comentado, a Empire, ela é responsável pela assistência técnica, mas ela não tem muitos dados. E quando tem, eles dão assistência mais para quem executa projetos de PRONAF, projetos de gestão, até por causa da obrigação do programa, né? Mas são muito pouco e, igual eu comentei, prevalece pecuária, né, seja de leite ou de corte, e a gente tem algumas culturas também que são cultivadas, né, da mandioca, da banana, né, e a gente pretende investigar com mais cuidado esses dados, né, e a partir dessa investigação trabalhar a pesquisa. Tem que tomar dados, tem bastante. Eu ia acertar tudo menos a banana nas culturas que tinha lá, que eu não conheço os assentamentos. Mas eu ia até falar que tinha pecuária de corte, de leite e mandioca. E eu ia esquecer da banana. Mas, bom, tem primeiro uma coisa, você fala de sustentabilidade, uma palavra que eu não gosto. Porque quando você fala de sustentabilidade, você está falando de sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade é um pouquinho mais ampla do que isso. Você tem um dos pontos que você mostrou do ODS, que é o bem-estar social e saúde. O bem-estar e saúde também faz parte da sustentabilidade, não é só o meio ambiente. A gente tem uma tendência a reduzir tudo a sustentabilidade ao meio ambiente. Então, quando você vai definir, eu vou trabalhar com sustentabilidade, definir bem com a sustentabilidade ambiental. Porque a parte econômica também é importante, a parte social também é importante, também faz parte. E às vezes eu puxo em um e eu prejudico a outro. Agora, nesse tripé,
Tem uma pesquisa americana muito boa que foi feita sobre a sustentabilidade da agricultura no século XXI, onde eles não colocam tripé, eles colocam quadripé, na verdade, porque também um dos P que eles colocam mais é produção de alimentos. Não adianta eu, tá bem, tudo se eu não produzo alimento que eu morro de fome. Só eles têm uma visão, e a parte política que cerca o tudo, que vai te decidir qual é a parte do tripé que eu vou puxar mais. Porque dificilmente eu consigo equilibrar os três. Por isso que falar de sustentabilidade é complicado. Você fala, mas estão desmatando, não é sustentável. Bom, mas para eles pode ser sustentável porque com isso eles vivem bem. Eles têm saúde, educação, etc. Também é sustentabilidade. Por isso que se você vai trabalhar nesse caso, no que você quer trabalhar é sustentabilidade ambiental. Por isso eu acho importante, e eu invoco muito com isso, porque a gente sempre fala de sustentabilidade e só pega uma parte do tripé, achando que isso é tudo. Agora tem que tomar, eu falei, só vou falar o contrário agora, eu falei, você como agrônomo pode ajudar. Agora eu vou falar outra coisa, você como agrônomo pode atrapalhar. Porque os problemas, por que mandioca, por que pecuária de leite ou de corte? É uma poupança. Não é um aspecto puramente técnico. E não é que eu quero ganhar dinheiro. O agrônomo tem tendência a achar que o cara vai querer produzir mais. Não quer produzir mais. Leite é ótimo. Dá leite uma vez por dia, eu levo lá às 10 da manhã, no domingo de vez em quando, e assim dá menos trabalho. Mas me permite ter uma renda 12 meses por ano, mandioca também. Só, na verdade, a razão às vezes não é técnica, ela é social. Provavelmente a renda principal no assentamento é a aposentadoria. A pessoa está mais velha, não quer saber, já trabalhou. E o técnico vem lá, ele vai falar, você tem que ter uma vaca boa, a vaca vai te dar 2 vezes leite 2 vezes por dia, vai te dar café, opa, então tá. É mais complexo que isso. Isso não é só técnico. Então, você só saber agora, isso é uma parte importante. Por isso, quais são os fatores que são os mais importantes? Quais são os sistemas? A professora Silmar falou alguma coisa importante. De repente, você pode trabalhar. Eu te mandei um artigo sobre isso, o sistema de produção nos assentamentos. Então, você pode identificar os diferentes sistemas de produções, ver quais são realmente os mais. Não existem também soluções milagres. Esse trabalho nos Estados Unidos, eles mostram que, na verdade, a sustentabilidade agrícola ela passa por uma mistura de vários sistemas. Pessoas trabalhando com sistemas diferentes. Uns mais amigáveis com o meio ambiente, outros mais amigáveis com a produção de comida. E eu tenho que ter, assim, um mixto. Mas, de repente, você estudar esses sistemas. São sistemas mais orgânicos, mais tecnificados. São sistemas pouco tecnificados. Bom, claro, você vai ter de tudo. O que faz? Quais são as variáveis que influenciam a adoção de tal ou tal sistema? E qual é o impacto disso sobre o meio ambiente? Pode ser. Estou falando isso, mas eu acho que depois você vai ter que trabalhar primeiro qual é o seu problema para definir o que você vai fazer. Certo. Mas isso é uma possibilidade entrando na... Agora, informações tem. Eu talvez não tenha informações sobre o seu assentamento, mas informações tem bastante sobre os tipos de culturas. Agora, o que não tem é quais são as variáveis que podem influenciar a pessoa para fazer pecuária ou não. A gente não pode cair no que está fazendo. Os organismos de assistência fazem isso, porque o agrônomo ele gosta de mostrar que ele sabe tecnologia. Mas é mais complexo do que isso. De repente, o cara não quer tecnologia. Ele quer ficar tranquilo, curtir a vida, bem-estar social. Ou talvez um dos pontos que você não colocou nos pontos da ODS é bem-estar das pessoas. Porque isso é hiper importante, assentamento. Principalmente se você tem uma população mais velha. Os jovens estão querendo ir na cidade, muitas vezes. Acabam ficando mais os velhos. O velho quer saber de se matar trabalhando. Mais algum comentário, professores?
Professora Silmara colocou ali como eles se organizam, Alan. Bem, dentro dos assentamentos, professora, tem as associações, né? Que é outra questão que a maior parte dos assentamentos aqui sempre tem 2, 3 associações, porque uma não se relaciona com as outras, mas elas são organizadas por associações. E essas associações, na maior parte das vezes, elas representam o assentamento, né, nas instituições públicas, representam também na comercialização, né, dos produtos, mas isso o que deixa assim, a gente assim, sabe, a falta de entendimento entre essas associações, né? Por exemplo, nas questões de assistência técnica lá, se você presta assistência técnica para uma associação, você tem que prestar para outra também, porque senão gera briga, né? Mas em suma é dessa forma, em formas de associações. Não sei se será essa a pergunta. Exatamente. Eu pensei nas cooperativas, né, nessas associações, que eu sei que assim, por alto, né, como eu falo que também não é muito meu enfoque nas pesquisas e tal, mas assim, lá no Paraná a gente tem exemplos de assentamentos que, assim, pelo menos, como eu digo, né, assim, olhando mais de fora, aparentemente funcionam muito bem, né, e eles, com o tempo, eles encontraram uma maneira de se organizar para isso, né? Mas, então, às vezes é uma barreira que, dependendo da região, né, ou do contexto ali social mesmo, né? Às vezes é uma barreira também essa dificuldade mesmo de se entender, né? De se fortalecer, né? Porque pelo que você falou aí, às vezes são várias dentro de um mesmo assentamento. Por exemplo, a gente tem o assentamento Carlos Marighella, que é o maior do município, né? São mais de 160 famílias assentadas. Lá, por exemplo, são 3 associações. E nenhuma associação sabe lidar com a outra, sabe? É cada um para si. Aí fica mais competitivo, fica mais difícil, competitivo, né? Fica mais difícil. Estão na mesma região, na mesma localidade. Às vezes, os tipos de produções são semelhantes, né? Então, em vez de se organizarem melhor, eles procuram se distanciar, né? Um grupo do outro. Porque essa ideia, principalmente dos métodos produtivos ali, ou do tipo de cultura, enfim, do que eles sobrevivem, quando se une, né, para se fortalecer de acordo com a área de atuação ali, eu acho que sempre né, o que a gente pensa. Viver em sociedade é também isso, né? É encontrar o que é comum, né? E se fortalecer, um ajudando o outro. Mas essa é a ideia da colaboração, né? Essa ideia do cooperativismo, né? Então, não sei, como o professor Olivier falou também, né? Porque depende muito de como é a cultura, né? De como eles são, né? De como eles estão acostumados, o que eles querem, porque às vezes o ponto de vista deles em relação a bem-estar, para mim tá bom assim, eu não vou, né, me organizar dessa maneira. Mas, enfim, Alan, eu acho que é bem amplo, né, isso que a gente está tratando, e realmente a ideia é você dar uma pesquisada, né, mais a fundo aí nesse tema, e realmente a recomendação é que a gente encontre aí, né, que você encontre, eu torço para isso, porque eu tenho visto, assim, que você é bem focado, né, gosta de escrever também, né, pelo pouco que eu tenho acompanhado, percebo isso, mas precisa identificar o ponto-chave, né, para você não se perder depois. Mas eu gostei bastante, assim, de ter a oportunidade de estar aqui, né, de colaborar. Eu agradeço. Agradeço muito. E, né, precisando de mais alguma coisa também, eu me coloco à disposição aí para atender mesmo fora aqui do seminário. Tá? Obrigada. Obrigado, professora. Eu abro aí a palavra para quem quiser fazer algum comentário, alguma discussão. Permissão complementar sobre associativismo. Sim. Eu te mando depois um trabalho que eu publiquei faz uns 2, 3 anos sobre associação coletiva e assentamento no Centro-Oeste.
mostra justamente que tipo de ação coletiva e por que não funciona. Que são justamente que você estava falando. Depois eu te mando isso, acho que pode também te ajudar. Oi, tio, eu tô ótima, 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 melhor ainda agora na casa da diva de Campo Grande, sendo muito bem recebida. A gente tá colocando a fofoca de quantos anos em dia, não sei nem quantos anos, tem muito assunto. Tem alguém com o áudio aberto aí. Como é que vai ser, professor Luiz? Se alguém mais quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, está aberta aí a palavra. Bom, boa noite a todos. Perdão aí pelo áudio segundo plano, era comigo aqui. Bom, eu acho que o professor Olivier, seu orientador, ela já alinhavou várias coisas aí que vão passar a te preocupar. No primeiro plano, a professora Silmara também apontou algumas coisas também que são importantes, né? Nesse sentido, a gente percebe que as questões ambientais ainda são pouco estudadas em assentamentos rurais quando relacionadas à questão econômica, social ou produtivas. Tá? Então, ainda não tem muitos trabalhos que investigam assim, de modo mais específico as questões ambientais nos assentamentos rurais. Né? Com relação à área de estudo, e aí você recortou os assentamentos dentro da bacia hidrográfica do Rio Vermelho, eu sugiro aqui, eu vou te passar depois por e-mail, tem 2 dissertações que eu orientei, ainda no mestrado de Geografia, elas você vai encontrar lá no site, na página do programa, aí da UFR, inclusive uma trabalhou com a questão da gestão ambiental, né, em assentamento rural no município de São José do Povo, e outra no município de Rondonópolis. Tá? Então, estão dentro da bacia, se você ainda continuar ainda vinculando, né, eu não sei por que motivo você vinculou a questão de assentamentos ligados a, né, componentes dentro da bacia, e aí você vai ter que se questionar quais são esses impactos, né? E aí eu acho que precisa realmente algumas leituras básicas para você conseguir focar detidamente o seu problema, né? Então, aí, quais seriam esses impactos? Quais são as pressões ambientais hoje existentes nos assentamentos rurais, né? A gente olhando assim, e aí tem até os críticos, né, os assentados, né, usando o linguajar bastante comum. Tem muita gente preguiçosa em assentamento rural que não quer trabalhar. Então, se eles não trabalham, eles não pressionam ambientalmente. Mas a gente sabe que tem atividades, né, dentro dos assentamentos. E aí, o teu cotidiano, a tua rotina de trabalho, eu acho que tem feito você perceber mais a parte mais econômica, social, produtiva. Né? E aí você tem que se perguntar, e a partir dessas atividades nos assentamentos, né, quais seriam os impactos? Né? Qual é o comprometimento e quais recursos naturais estão sendo, né, impactados? Né? Para daí, então, você começar a nuclear, né, centrar no seu problema. Né? Como eu disse, são poucos estudos, né? Mas tem um outro trabalho também que eu orientei, da Jaqueline, no nosso programa,
que ela trabalhou também em gestão ambiental em 2 assentamentos. Um assentamento é do tipo reforma agrária, INCRA, e o outro é crédito fundiário. Então, aí tem essas categorias. De repente, se você tiver que diminuir o número de assentamentos, porque me parece que estavam 4 ou 5 aí, que você relacionou, quem sabe você trabalharia também, né, com essas categorias diferenciadas aí de reforma agrária, né, para poder ver se tem diferenças ou não, o que é similar ou não, nesses comprometimentos aí a esses recursos ambientais, né? É mais ou menos nesse sentido aí, tá? Eu vou depois te passar as referências, né, para você dar uma olhadinha, né, mas acho que você vai ter que focar, escolher algumas bibliografias básicas, né, para poder identificar. Inicialmente é uma problemática e dentro dela o seu problema de pesquisa. Certo. Ótimo, professor. Agradeço as suas considerações. Mais alguém? Bom, nós já estamos aí com o nosso horário 20h16. Agradeço aí a todos. O Alan, eu só destaco a questão do comitê de ética, tá? Sim, eu sei, professor. Você vai precisar. Entendi. Pois é, mas aí eu preciso estar com o projeto pronto, né? Preciso. Como eu vou ter que fazer os ajustes agora com essas considerações que a gente obteve hoje, né? E focar um pouquinho mais a pesquisa. A hora que eu tiver com o negócio bem alinhado mesmo, aí a gente submete a comissão de ética. Exato. Se você conseguir, a gente está em outubro, né? Tentar encaminhar isso aí até dezembro, por aí, para poder já ter algo no começo do ano, lá pelo seu cronograma, já apto para poder ir lá nos assentamentos e fazer as entrevistas. Ótimo. Tudo bem, professor. Ok? Vamos providenciar. Tá bom. Agradeço aí a todos pelo seminário, os comentários. Pode falar, Alan. Eu agradeço a professora Silmara, professor Sturza, o professor Olivier, até mesmo o senhor, professor Luiz. Agradeço pelas considerações, né? Realmente, eu pretendo, né, focar um pouquinho mais a pesquisa, né? Eu sou muito entusiasta nessa parte da reforma agrária, igual o professor Olivier também falou, e me mostrou uma nova visão, né, que é de você olhar também por que o assentado prefere viver daquela forma, né? A gente não tinha pensado nesse ponto de vista, né? E é lógico que a gente vai estar observando essas questões, né? E vou tentar, juntamente com o professor Oliveira, vamos tentar organizar melhor a pesquisa para que ela se torne produtiva e de certa forma, importante para o programa de mestrado. Eu não falei que o assentado preferia viver assim, você vai ter alguns assim, você vai ter de tudo. É uma comunidade, você tem pessoas que trabalham muito, a gente fez um trabalho agora com assentamento com a USP, um trabalho que foi publicado faz pouco tempo, onde a gente trabalhou com heurísticas, a gente classificou os produtores em arquetipos. Você tem um que trabalha bastante, que tem tal e tal heurísticas, né, do jeito de trabalhar, só como você vai definir, foram definidos 4 ou 5 grupos, é um trabalho com assentamento, é um trabalho bem interessante também. E você percebe que tem os caras que se matam trabalhando e tem o cara do lado que não quer fazer nada. Mas, bom, isso é normal, não é só o assentamento. Só não falei que todo mundo gostava de não fazer nada só para o churrasco do fim de semana. Você tem também os que trabalham bastante. Você vai ter de tudo. Principalmente no centro-oeste, onde você falou isso, você tem uma mistura. O que dificulta a ação coletiva, você tem uma mistura de pessoas do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. Na hora de decidir o que vai plantar, um quer plantar tal coisa, um quer tererê, um quer chimarrão, cada um tem. É complicado, e ainda mais que é uma colonização nova. Não tem um histórico por trás, cultural na região. A identificação com a região. Então, tudo isso, para você conseguir fazer as pessoas trabalhar juntas, é mais difícil que no Paraná, por exemplo, no Sul.
ou se tem nem a religião. Eu já vi assentamento aqui com 30 famílias, tinha 15 religiões diferentes. Então é complicado depois, você não tem nada realmente que junta as pessoas, que agrega as pessoas. Então isso é uma complicação. Mas é importante, você não pode dizer, porque o problema é isso ou isso é isso. Tem uma comunidade bem variada, onde você vai encontrar de tudo. Certo. Isso também é importante. Certo. Por mim. Ok, boa noite para todos. Boa noite, bom final de obrigado. semana. Obrigado a todos. Boa Até noite a mais. todos. Até sexta que vem.